Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E nessa feita nós vamos meditar aqui na lição de número 10, a missão dos discípulos de Cristo. Nós estamos estudando as lições da nossa revista, tá? Editora Betel. Tem como tema aqui os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lições essas comentadas pelo pastor Eliel Araújo. Antes de nós lermos, quero desde já te deixar aqui o convite, você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, pois isto é de suma importância para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso teremos condição de alcançarmos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos direto ao assunto, a missão dos discípulos de Cristo, tá? Texto áudio: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos 16:15. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que ele nos entregou. Objetivos da lição: reconhecer a relevância da missão de levar o evangelho a todos. Saber que devemos seguir a missão desempenhada por Jesus e destacar que a pregação do evangelho deve ser a nossa prioridade. Nosso texto de referência está em Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, partindo, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A nossa introdução. A missão do discípulo de Cristo é um tema central no cristianismo, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, particularmente na grande missão. Em outros textos bíblicos, nesta lição, apresentaremos alguns tópicos que abordam a missão do discípulo de Cristo com base nos princípios bíblicos. Então vamos lá para o tópico 1. Tem como título: Nossa missão é anunciar o evangelho. Jesus mandou que seus discípulos proclamem o evangelho a toda criatura. Assim, cada discípulo de Cristo tem a missão de dar continuidade ao anúncio do evangelho que nosso Senhor pregou desde o início do seu ministério. Paramos aqui por um pouco. Então, a missão dos discípulos de Cristo. Então, nós entendemos aqui que a nossa missão é anunciar o evangelho. A igreja não foi chamada para existir apenas dentro de quatro paredes. A igreja, ela foi chamada para ir. O evangelho não é um segredo para ser guardado. É importante entendermos que sim, é uma mensagem para ser proclamada. Cristo, ele não morreu apenas para que tivéssemos um conforto espiritual, mas ele morreu para que o mundo conhecesse a salvação. Quando Jesus, ele transforma
uma vida, ele também entrega uma missão. A salvação nos alcança, mas a missão, ela nos envia. Então, o discípulo verdadeiro, ele não vive apenas para si, mas ele entende que ele foi alcançado por Cristo para alcançar outras pessoas. Deixa eu só dar uma erguidinha aqui. Ok? Então nós vamos continuar aqui. Vamos falar sobre a missão do discípulo de Cristo, é continuar a sua missão. Então vamos ver o que diz aqui, olha. Comentário do pastor Eliel Araújo. Como emissários de Cristo, devemos seguir os seus passos. No Evangelho de Marcos, Jesus prega o Evangelho com um anúncio. Chegou a hora, o reino de Deus está perto, e uma ordem. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. O conteúdo da pregação de Jesus, que chegou até nós, é tão relevante que o conhecimento dele não pode ficar restrito apenas a algumas pessoas. Mas é necessário que todos ouçam e sejam chamados a crer e se arrepender. Os seguidores de Jesus devem levar a mensagem do Evangelho para que ainda não a conhece, para quem ainda não a conhece, e cumprir a missão de fazer discípulos. Então, olha que interessante isso. Então, nós entendemos aqui que Jesus, ele não apenas salvou pessoas, ele iniciou uma obra. E quando ele subiu aos céus, ele deixou aqui claro que essa obra, ela não terminou. A missão de Cristo, ela continua através daqueles que o seguem. Ele curou, ele libertou, ele ensinou, ele anunciou o reino de Deus. Agora, essa missão, ela está nas mãos da igreja. Cristo foi o primeiro a ir. E os discípulos são chamados para continuar indo. Ser discípulo não é apenas carregar um título espiritual, mas sim é assumir uma responsabilidade de representar Cristo aqui na Terra. O mundo precisa ver Jesus e muitas vezes verá Jesus através da vida dos seus discípulos. Vamos mais. Tópico 1.2. A missão do discípulo de Cristo é anunciar o Evangelho. A missão de anunciar o Evangelho é uma responsabilidade que Jesus confiou aos seus discípulos e vale ainda hoje, exigindo a colaboração de todos. Anunciar o Evangelho é falar das boas novas de Jesus como o Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. Quem experimentou o amor de Cristo não pode guardar somente para si tão grande alegria. A Bíblia nos mostra que os discípulos, após o dia de Pentecostes, partiram de cidade em cidade anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá aqui para o tópico 1.2. Então a missão do discípulo de Cristo sempre foi e continuará sendo anunciar o Evangelho. O Evangelho é a maior notícia que a humanidade ela pode ouvir. É a mensagem de que há perdão, de que há redenção e de que também há esperança. Mas essa mensagem ela não se espalha sozinha. Ela precisa de vozes, ela precisa de testemunhas, ela precisa de discípulos corajosos. Afinal de contas, não é uma tarefa fácil proclamar, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho não é uma tarefa apenas para pastores e para pregadores. Muito pelo contrário. É uma responsabilidade de todos os discípulos de Cristo. Onde você estiver, ali existirá, acredite,
um campo missionário, seja em meio a uma família, seja no trabalho, seja na escola ou seja na rua. Cada discípulo é um mensageiro da graça de Deus. E quem experimentou a salvação não pode, de maneira alguma, viver em silêncio. Aí nós vamos aqui terminar esse tópico 1.3 aqui, que vai falar sobre a missão do discípulo de Cristo, que a missão do discípulo de Cristo é fazer discípulos. O discípulo assume a postura do seu mestre por se identificar com ele. Aceitar e seguir a Cristo, portanto, nos leva de discípulos a também discipuladores, uma vez que somos mandados a fazer outros discípulos. Para tanto, o Senhor enviou o Espírito Santo para nos capacitar no cumprimento da missão. Então vamos lá. A missão dos discípulos de Cristo é justamente fazer discípulos. É aquilo que a Bíblia fala: se de graça você recebeu, de graça você deve ter também o desejo de oferecer. Então, o objetivo desta missão não é apenas converter pessoas, mas sim formar discípulos. Não é só levar as pessoas ao fato de que em Cristo elas serão salvas, mas sim o fato de fazer com que as pessoas entendam que ela também é importante no que diz respeito a entender o plano da salvação e trazer outras pessoas para o seio do cristianismo, para trazer as pessoas a essa salvação, para que as mesmas, elas também venham dar frutos na sua caminhada. Converter é o começo. Discipular é um processo. Jesus não apenas pregava para as multidões, mas ele investia profundamente em pessoas. Ele ensinava, corrigia, caminhava junto. O discípulo verdadeiro não apenas ganha almas, ele forma, ele transforma vidas pelo poder do Evangelho. Fazer discípulos é ensinar outros a viverem como Cristo viveu. Sabe, é levantar uma geração que verdadeiramente ama a palavra, para que viva a fé e que continue a missão. Porque quando um discípulo forma outro discípulo, o evangelho ele se multiplica. Para a gente só finalizar aqui, deixa eu apenas concluir te dizendo que a missão da igreja ela não mudou. Então continuamos sendo chamados para continuar a obra de Cristo, anunciar o evangelho e fazer discípulos. O mundo está cheio de pessoas sem direção. E Deus continua proclamando para que homens venham continuar a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então quem entende a missão, ele não vive apenas para existir, mas ele vive para impactar vidas, para que as mesmas alcancem a eternidade. Então, nós terminamos aqui esse primeiro tópico desta lição extraordinária que fala sobre, que nos faz entender que a nossa missão é anunciar o Evangelho de Cristo. Espero ter sido útil aqui nesse primeiro tópico. A você que vai lecionar aí no domingo e você que ama o estudo sistemático da Palavra de Deus. E assim nós encerramos esse primeiro vídeo. Deus abençoe.